Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora de várias equipes do futebol do Brasil, tudo bem? Também do Vasco da Gama, evidentemente. Neste vídeo eu quero falar sobre a situação do Germancano, que não é mais centroavante do Vasco da Gama. Ele deixa a Colina depois de 2 anos trabalhando pelo Vascão, pelo Vasco da Gama. Não aceitou ali uma redução do salário. Muitas fontes falam sobre o salário do Cano, algumas são bastante controversas, diferentes, mas o fato é que ele não aceitou uma redução maior. Achou que ele tem, até em virtude de ter mercado, pela idade que ele tem, que não é tão velho assim, tem 33 anos, tendo bastante mercado, eu acho que ele tá na dele, tá tentando alguma coisa aí melhor na carreira. Cabia ao Vasco da Gama no caso, entender se era realmente uma prioridade manter o Cano, ainda que gastando um pouco mais. Os dirigentes do Vasco entenderam que não, que é muito melhor, por exemplo, fazer uma reformulação aí, pagando salários bem menores para jogadores. Agora importa que faça de fato esta reformulação e que de fato faça contratações, inclusive substitutos para o Cano, jogadores interessantes, mas com baixo salário também, porque de nada adianta, por exemplo, perder o Cano, porque há o entendimento de que não dá para pagar um salário alto para ele, e de repente contratar jogadores também com esses salários. Então, se o Vasco de fato vai fazer uma reformulação, que o faça de verdade, e busque bons jogadores, mas com salários aí dentro desse padrão orçamentário que a equipe quer, dentro de um teto salarial que os dirigentes do Vasco dizem que pretendem implementar no Gigante da Colina. Acho até que está correto, mas enfim. Vamos falar do Germancano. Ele ficou 2 anos no Vasco, ele marcou aí muitos gols, tem uma média de gols de praticamente meio gol por partida, considerando também os amistosos, cai um pouquinho, mas em termos de jogos oficiais, é uma média de meio gol por partida nesses 2 anos que ele ficou no Vasco da Gama. É um pouco abaixo, por exemplo, da média que ele tinha no DIM, Independiente Medellín, da Colômbia, que ele tinha simplesmente uma média de... Ele saiu da equipe com uma média de 0,77 gols por partida, ou seja, um jogador que, naquela ocasião, temporada de 2018 e 2019, ele foi tido como um dos grandes centroavantes do mundo, um dos maiores goleadores do universo, fazendo gols a torta direito de todas as maneiras. No Vasco da Gama, acho que o Cano cumpriu muito bem a sua missão de fazer gols. Houve um outro momento em que que o jogador, que os torcedores esperavam que ele fizesse algum tipo de gol, tipo de pênalti aí em um dos jogos aí da Série B, ele não conseguiu fazer. Mas o problema de um jogador como o Cano é que ele não dá para esperar que ele seja a solução para todos os problemas de uma equipe. Ele precisa de uma equipe construindo o jogo para ele também. É muito importante a gente pensar esse Vasco nesses últimos 2 anos, nesse tempo que o Cano esteve presente ali na Colina. Sempre foi um clube, nesses últimos 2 anos, um clube bem complicado, com equipes bem difíceis, com elencos muito mal montados, com dirigentes completamente atordoados, e em geral isso respingava muito nas equipes. As equipes do Vasco tinham muito problema de construção e, em geral, não conseguia, por exemplo, entregar um jogo mais interessante para o Germancano. Bom, dito isso, importa também reconhecer que em alguns momentos o Germancano foi obrigado, sim, a ser um jogador muito acima do esperado e em algumas situações ele cumpriu isso, em outras não. Ele não é de ferro, evidentemente, mas teve situação ali que o torcedor só contava com ele, aquele momento em que, se ele se reconectasse um pouquinho mais com a torcida, talvez desse certo. Agora, de qualquer maneira, o saldo do Germancano no Vasco foi muito positivo. Ele sai do clube, na minha opinião, pela porta da frente, e acho, por exemplo, que o torcedor do Vasco vai ficar chateado, evidentemente, com isso, mas ele sai sim pela porta da frente e acho que ele entregou no Vasco aquilo que poderia entregar, sim, aquilo que se esperava dele quando ele foi contratado há 2 anos atrás. Para qual equipe vai o Germancano agora? E para qual equipe seria interessante ir o Germancano agora? Ele está livre no mercado, como a gente sabe. Acredito que, até em virtude de ter muito mercado no futebol brasileiro, ele deva cobrar aí, deva exigir um salário em torno de pelo menos 450 a 500 mil reais. Algumas fontes já pipocam aí que talvez o Ceará esteja disposto a oferecer um salário para ele acima, inclusive, de 600 mil reais, mas nada confirmado pelo clube. Há inúmeras equipes interessantes em que o Cano poderia jogar aqui no Brasil. Ele poderia, por exemplo, ser um centroavante de Fortaleza? Ele poderia. Ele deveria ser um centroavante de Fortaleza? Não. Ele poderia ser um centroavante do Ceará? Acho que poderia. Ele deveria ser um centroavante do Ceará? Na minha opinião, não. Mesmo o Ceará estando numa situação bem razoável, acho que não. Mas, enfim, eu vou explicar por que isso. Ele poderia ser um centroavante para o São Paulo? Sim. Ele deveria ser um centroavante para o São Paulo? Na boa, não, porque o São Paulo já tem centroavante, já gasta muito com o centroavante nesse momento, e o Cano cobraria um salário que a direção do São Paulo teria dificuldade para pagar nos dias atuais. O Germancano caberia, por exemplo, na equipe como o Palmeiras? Sim. Ele deveria ir para uma equipe como o Palmeiras? Sim, meus amigos. O Germancano é um perfil, por exemplo, que caberia muito bem no Palmeiras,
Palmeiras em virtude do salário dele ser algo que o Verdão conseguiria pagar. O Verdão precisa muito ir ao mercado buscar um centroavante goleador que faça gol, um centroavante mesmo, um 9. Parar com essa história de ficar improvisando jogadores ali que não conseguem trabalhar muito bem essa função de 9. E o Cano seria um 9 de verdade, como o Palmeiras neste momento não possui. No Corinthians, o Cano cairia muito bem, acho que também cairia muito bem, mas aí nem todo jogo ele seria titular, porque o Jô, em algumas situações, acaba jogando na equipe do Corinthians, mas eu acho que seria um jogador interessante também. No Santos, o Cano seria um bom jogador, acho que também poderia se encaixar muito bem com o elenco do Santos. Deveria ser contratado pelo Santos? Também não, em virtude das dívidas que a equipe da Vila Belmiro possui neste momento. Então, aonde eu quero chegar com isso, né? Com essa história de que o cara pode ser interessante para uma equipe, mas ele não deve ser contratado. Porque eu acho que há inúmeros outros germancanos espalhados pela América do Sul, né? E acho que essas equipes que tem aí, então agora, né, numa situação melhor do que alguns anos atrás, que estão começando a ter uma boa situação financeira, tem que tomar cuidado com essas aventuras. Uma equipe como o mesmo Ceará, né? Uma equipe como o Santos, que hoje está sem dinheiro, uma equipe como o São Paulo, que não tem dinheiro hoje, uma equipe como Fortaleza também. Essas equipes, elas têm de ir para leilão contra esses outros times do Brasil com grandes orçamentos e com dinheiro para gastar, entendeu? Isso só tende a prejudicar bastante, inclusive ali, o andamento do próprio processo de contratação e reformulação dos seus elencos, né? Uma equipe como Fortaleza tem que pensar sim no camisa 9. Agora, se entrar na briga pelo Cano, vai ter um desgaste muito grande aí. Se contratar, ok. Só que aí aumenta-se muito o valor salarial aí, porque o Cano, evidentemente, não vai querer cobrar muito pouco para jogar numa equipe como Fortaleza, Ceará, enfim, qualquer outra equipe aqui do futebol brasileiro. E aí o que acontece? Teríamos no Fortaleza um jogador, por exemplo, no Fortaleza, um jogador com um salário muito alto diante de muitos outros com salários aí médios, né? Um salários não pequenos, mas um salário de acordo, por exemplo, com a condição do clube de pagar. Então esse tipo de coisa pode mexer negativamente com o elenco. Agora, se o Fortaleza não contrata o Cano, esse tempo que terá levado aí nesse desgaste, nessa tentativa de contratar o jogador, terá perdido tempo, por exemplo, na busca pela reformulação, na busca por outros perfis interessantes para serem contratados. Então, esse tipo de coisa tem que ser muito bem pensado agora. O Cano está no mercado, mas não é para qualquer um. Isso não é nenhuma ofensa, isso não é nenhum problema, isso é realidade. A realidade é, um clube, por exemplo, como Fortaleza, tem que pensar muito bem no jogador para contratar hoje, tem que ter contratações pontuais e tem que pensar também, neste momento, no seu orçamento, naquilo que se gasta. Vai ter Libertadores, vai ter premiação? Não tem ainda. Vai ter, mas ainda não tem. E tem que tomar muito cuidado nesse momento. O mesmo, eu diria, por exemplo, para outras equipes. Claro, eu vou descartar de cara o São Paulo, que acho que não precisa mesmo de centroavante. Neste momento, acho que o Fluminense, por exemplo, poderia contratar o Cano. É uma equipe, por exemplo, em que o Cano acham que jogaria muito bem, né? A equipe, inclusive, tem ali uma forma de jogar. Ficou durante muito tempo jogando com um jogador como o Fred, e acho que o Cano poderia se dar muito bem ali nas Laranjeiras. Contudo, mesmo o Fluminense, eu acho que é temerário contratar o Cano, porque ali a gente já tem jogadores de Xerém que já estão esperando a oportunidade, né, de se tornar o 9 titular da equipe, e de repente você vai lá e busca um outro jogador fora do clube, algo muito comum ali no Fluminense, inclusive. O Cano cairia bem no Internacional, acho que mesmo no Inter, sim, até acho que o Inter, inclusive, tem ali uma situação de saída de alguns jogadores, acho que poderia ser interessante sim, mesmo que o clube, por exemplo, tem problemas também financeiros graves, acho que o Cano tem um pouco esse perfil também de jogador para o Internacional. O Cano cairia bem, por exemplo, no Coritiba, aí seria um esforço muito grande também do Coritiba e de uma equipe que viria da Série B para a Série A e que também precisa repensar os seus orçamentos. Nesse sentido, eu também não indicaria, eu diria que o Coritiba deveria ir buscar, caso realmente tenha necessidade, que acha até que não tem um centroavante ali que está cumprindo muito bem, acho que o Coritiba deveria buscar um outro jogador mais desconhecido no mercado. E o Cano cairia bem no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já tem muitos bons centroavantes, já tem muitos bons jogadores, acho que ali, para aquela posição, de repente não vale mais a pena. Se os caras quiserem bancar o louco mesmo, de até contratar jogador para que outras equipes, outros adversários não contratem, então tudo bem. Então eu acho que é um jogador interessante sim, que pode perfeitamente ali ser contratado, porque o Galo tem condição de fazer essas contratações, tem condição de bancar altos salários. O Cano seria um bom jogador para o Flamengo? Eu acho que chegaria para ser um reserva ali, por exemplo, do Gabigol, mas o Flamengo já tem reserva para o Gabigol, que é o Pedro, então eu diria que o Flamengo não deve também ir para essa aventura. O Cano cairia bem no Botafogo? Acho que poderia ser um grande reforço para o Botafogo, mas também o Botafogo precisa pensar muito bem o seu orçamento, aquilo que pode gastar, e tem que buscar germancanos desconhecidos na América do Sul, e não esse germancano aí que muita gente irá disputar neste momento. Então ele está no mercado, ele é realmente um grande jogador, um jogador bem interessante, um cara que aprendeu a fazer gol também observando os grandes artilheiros ao longo da sua vida, ele olhou
muito para a forma como o Romário trabalhava dentro da área, vem disso também o seu grande aproveitamento nas jogadas. Ele finaliza muito, ele finaliza com alto grau de aproveitamento para o gol, faz muitos gols. A bola geralmente, quando encontra ele, em poucas situações dentro da área, que ele toca na bola, ele costuma guardar. É um centroavante, um cara que trabalha muito bem dentro da área, é um gênio dentro da área, um cara que aprendeu, evidentemente, a jogar como Romário, evidentemente que sabe jogar muito como centroavante. Fora da área, eu acho que ele é um cara que pode trabalhar um pouco mais a movimentação dele. No DIM, no Independiente Medellín, teve situação em que ele trabalhou ali fora da área e foi muito bem. Aqui no Brasil, acho que faltou um pouco isso. De repente se acomodou um pouquinho a situação do próprio Vasco da Gama e acabou não trabalhando um pouco essa questão dele, que é interessante sim. Ele não é um centroavante que saiba jogar somente dentro da área. É que como ele é muito bom nisso, em geral, ele fica muito ali próximo da área ou dentro da área, mas ele também tem uma condição de jogar fora dela também. O Cano é um jogador interessante, caberia em muitas equipes do futebol do Brasil, mas eu acho, volto a dizer, que nem todas deveriam ir atrás do Germancano. Para muitas dessas equipes, eu acho que o ideal é buscar o Germancano mais desconhecido e muito mais barato. Agora, para algumas poucas equipes, acho que além de ser interessante, ele caberia no orçamento sim, e ele poderia perfeitamente fazer parte do elenco de uma dessas equipes aí endinheiradas. Então é isso, acho que o Cano ainda tem muito tempo pela frente, 33 anos, uma longa carreira pela frente, ainda vai entregar muitos gols, e eu acredito que independente da equipe que vai contratá-lo, uma coisa é muito certa, gente. Ele vai continuar entregando uma média de pelo menos meio gol por partida, que isso tem sido a média da carreira dele nesses últimos anos. Então isso pelo menos ele vai entregar. Então aí cabe aos dirigentes dos clubes aí do Brasil pensarem se vale realmente a pena investir nisso ou não. É isso.